Shalom Adonai, a todos que a partir desse momento vão nos acompanhar, se não for nesse momento, mas em algum período da madrugada, aqueles que estão trabalhando, e quero ser solidário, né, os que estão prestando serviço noturno, nessa madrugada, dias de muito frio, né? Dias que há muito tempo que o Vale do Ribeira não vivencia, e por que não dizer uma grande parte do nosso Brasil. Deus abençoe a todos. Quero agradecer aqui a sua atenção por prestigiar essa programação. Ela tem uma proposta voltada para a interpretação exegésica, didática, né? Teológica, e de forma assim bem objetivo, né? Alcançar todos os nossos irmãos, todos aqueles que terão a oportunidade em nos ouvir, também de fazer, né, ter a sua linha de raciocínio, embora a Bíblia não seja de uma particular interpretação, mas isso não nos impede, né, de avaliar e de expor a nossa opinião, o nosso conceito. Então esta live, ela tem esse caráter, né? Deus abençoe a todos os nossos irmãos aí, pastores em todas as nossas regiões, em todos os estados, cidades, bairros, vilas, né? Onde existe aí um sinal, né, da internet. Você pode nos acompanhar, pode fazer o seu comentário, pode compartilhar, e o nosso desejo é que esta live traga edificação, aproveitamento para a sua vida espiritual, para a sua vida cristã. Estamos nos direcionando a toda a ala cristã, mas eu acredito que, como já foi confirmado, muitas pessoas que ainda não são evangélicas apreciam, acompanham esse trabalho, e os nossos agradecimentos. Hoje nós estamos na 21ª live. Eu estava até questionando, né, o número, porque passou tão rápido. Chegamos já a esse número. Já temos arquivado, né, esse número de live, de conteúdo bíblico e do texto sagrado. Aqueles que estão aí nos acompanhando e pelo Instagram, nós queremos também agradecer a todos os nossos irmãos que aí pelo Instagram, nossos seguidores. Deus abençoe, faça o seu comentário, deixe também o seu parecer teológico, né? Deixe o seu parecer também dentro do contexto, né? Procure interagir, né, dentro do contexto, né? Algumas vezes se perdemos um pouco, né? Entre responder, né, e propriamente dito responder com uma outra pergunta. E a nossa alegria é que você contribua com o conhecimento que Deus tem lhe dado, com sua experiência, né, de relação com Deus, e com o tempo que você agrega, acumula servindo ao Senhor. Minha mãe, meu irmão Carlos, Márcio, minhas irmãs aí, Deus abençoe a todos, toda a nossa família. Deus vos abençoe, Deus abençoe toda a família de Deus na face dessa terra.
Deus abençoe a nossa nação brasileira, Deus abençoe o mundo que vivencia, né, nos últimos 100 anos o seu maior desafio, né, contra um vírus que invisível, um vírus que já não temos como descrever a sua ação, não temos como mais compreender onde se pega, como se pega, de onde vem, como que esse vírus se desenvolve, né? O que temos feito é todo o esforço, mantendo aí o protocolo social, o protocolo sanitário, né? Fazendo a nossa parte, graças a Deus, um número considerado de pessoas já vacinados, né? Vacina boa, gente, é aquela que você aplicou, sabe? Independente aí, né? Não fique postergando, né? Faça a sua parte. Não somos peru para morrer na véspera, né? Mas também não podemos ser masoquista, né? Gostar do sofrimento. Uma coisa é partir na hora certa e outra coisa até chegar a hora ficar aí vegetando, né? Vivenciando esses processos terríveis. Então aproveite. Aqueles que não tiveram oportunidade, mas está chegando aí toda a faixa etária, e agradecemos a Deus pela iniciativa, né, dos nossos governantes, que parece que pararam de brigar, né? Pararam de tratar a nação como produto, né? Como moeda de negócio, né? Apesar que ainda os bastidores continuam, mas pelo menos me parece estão dando uma atenção que já deveriam ter dado há muito tempo. Vamos então para o texto sagrado. Eu quero ler convosco 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 3 e 5, e aí eu dou um salto para o versículo 9. Diz assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. E no versículo 9, Paulo diz, o foco, né, daqueles que querem ser rico. Os que querem ser rico, eles cairão em grandes tentações, em armadilhas, desejos descontrolados, nocivos, aquele que leva os homens a mergulharem em ruína e na destruição. Meus amados, mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Gostaria muito também de ler convosco segundo Timóteo, no capítulo 3 e o versículo de número 5, tendo aparência de piedade, mas negam-lhe o poder,
afasta-te também desses. Apenas essa expressão, apenas esta frase de 2 Timóteo no capítulo 3, o versículo 5, e aí apresentamos então a temática da 22ª live, né? Tem alguns irmãos aí chegando, os irmãos que podem já estão participando, dê aí o seu boa noite. Está conosco o presbítero Nelson, missionária Cíntia, que sempre tem participado conosco. Os irmãos estão suportando o frio ainda aí. Distrital de Rio Preto, missionária Cidália da Sede, irmão Maicon, pastor Alex Ramos, e estão saudando-nos com a paz do Senhor. Pastor Marcos Alexandre, da nossa distrital em Sorocaba, um abraço ao senhor, a Maicon aí, a irmã Sandra, enfim, toda a família. Amados, já contribua, porque você pode acabar esquecendo. Compartilhe esta live em um grupo, né? Compartilhe, marque pessoas, contribua. Um abraço, Deus que abençoe. Eu sei que por alguns minutos os irmãos estarão nos acompanhando, e isto é bom perceber, que não estamos sozinhos. Para os irmãos que acabaram de se manifestar, a leitura é em 1 Timóteo capítulo 6, 3, 5 e 9, e 2 Timóteo 3 e 5. Então aí vai a temática, que é os dois caminhos da riqueza, ganância e a piedade, né? Qual você vai escolher? Os dois caminhos para a riqueza. Dizer que a ganância não leva as pessoas à riqueza seria uma ignorância da minha parte. E claro, os nossos seletos ouvintes, aqueles que estão participando, né? Logo vão me indagar, porque a ganância leva sim as pessoas à riqueza. A ganância pode até levar as pessoas para realizações dos seus desejos. A ganância pode levar. Porém, a piedade também leva os seus portadores para a riqueza, para a realização dos seus desejos. A diferença é que toda a riqueza conquistada pela ganância, ela se transformará em perdição do detentor dessa riqueza. Porém, contrapartida, aqueles que desenvolvem uma vida dentro da piedade, eles alcançam as riquezas. E se não alcançarem a riqueza, estas pessoas, eles não lutam pela riqueza externa. Toda pessoa piedosa já é rica no seu estado de espírito, é rica, milionária, próspera no seu estado de alma, na sua condição mental, emocional. Quando eu falo na sua condição de plena paz, desfrutam da plenitude de paz, de equilíbrio em todos os seus relacionamentos. A piedade, ela pode não manifestar um lucro, um ganho em coisas, porém, ela já uma vez desenvolvida na vida dessas pessoas, ela já por si mesma já os fazem ricos, já os fazem conquistadores, glória a Deus, já os fazem
conquistadores de seus objetivos, de tal maneira que essas pessoas, dentro de circunstâncias desfavoráveis, ela se desenvolve com equilíbrio, com paz e também tendo esta principal característica, que é de quem é piedoso, dentro da permissão de Deus, porque a riqueza é um dom de Deus, não é só fruto de um trabalho, não é só resultado de um ritual religioso, né? Não é ritual, não é apenas uma barganha, né? Onde alguém paga por isso e se torna rico. A piedade também, ela pode trazer para os seus portadores riquezas externas, porém, essas riquezas, uma vez conquistadas, não altera o dono dessa riqueza, não altera, porque não foi alcançado e nem conquistado pela ganância, né? A ganância ela não é só um sentimento, como a piedade também não é só um sentimento. Essas palavras, elas sempre estão presentes. Obrigado aqui, meus irmãos, irmão Juliano trazendo aqui um copo de água, porque a gente precisa, é uma orientação médica, né? Ingerir muita água, principalmente nesse frio. Está chegando aí o irmão Elielton, da congregação do Carapiranga, nosso obreiro, nosso diácono aqui. Um abraço a toda a sua família. Compartilhe essa live. Coloque aí no grupo, irmão Elielton. Você é muito conhecido, né? Tem muitos amigos aí na rede social. O irmão, sua esposa, Davi, né? E voltando aqui, depois de fazer a propaganda aqui, né? Da água, que não é só uma propaganda, é uma necessidade, e destacando aqui a virtude do irmão Juliano, que é um diácono 24 horas, né? Quando está em atuação, mesmo na sua casa, se colocando à disposição. Então, a piedade e a ganância, que é a avareza, né? A ganância é a avareza, é o egoísmo, né? Faz parte desse arrolado, né? De virtude, de comportamento, de sentimento. Mas ganância não é só um sentimento. Ganância, ela é traduzida também por um conjunto de comportamento. Toda pessoa gananciosa, ela só pensa em si mesmo, né? Toda pessoa gananciosa, ela apresenta um comportamento exploratório. Toda pessoa gananciosa, ela busca o lucro, como a piedade também, como já disse, em si mesma já traz ao seu portador um resultado satisfatório, o seu lucro. Mas a ganância, ela se exterioriza, né? E da índole de todo ganancioso ser insaciável, né? Insaciável. Todo ganancioso, ele não vê pessoas na sua frente, ele vê o caminho que ele tem e que precisa usar, explorar para chegar aonde deseja. Ainda que a sua busca para alcançar esse objetivo faça vítima pelo caminho, venha mutilar a pessoa, tanto fisicamente como emocional, venha despir, né, as pessoas dos seus bens, dos seus recursos, porque a ganância, ela visa, né, a sua lucratividade pessoal. E então, quando olha para o próximo,
ela analisa de forma fria o que se tem de preço, né, ali, e o que for necessário para, de forma explorativa, lucrativa, desenfreada, sórdida, né? Quando a ganância ela se apresenta de forma sórdida, suja, banal, né? Aonde os métodos usados para se ter o que se deseja, ele fere os princípios éticos, né? Eu sempre falo que ética chega a ser relativo, né? Porque vai muito do princípio de um grupo, mas como eu estou falando dentro do segmento, né? Dentro desse núcleo cristão, então conhecemos, né, a ética do nosso relacionamento, porém a ganância desrespeita tudo isso e viola esses princípios éticos, ela viola os princípios morais, é sórdida, é suja, não respeita a moral, né? Não respeita os princípios, muito menos espirituais. A ganância, ela não é só um sentimento, ela se torna, quando ela possui, quando ela domina os seus portadores, ela também leva, né, os seus portadores, aqueles que a carregam, aqueles que se tornaram veículos da ganância, né? Quando eu falo se tornaram, porque viram na ganância o único meio de se chegar à riqueza, porque por um momento avaliaram que a ganância era a única forma, ou é a única forma, ou pode ser a única forma de se ter uma vida, né, financeira, economicamente, social realizada. Está chegando conosco também o irmão Vitor Silva, Laodiceia, a irmã Vitor Silva, irmã Laodiceia da Distrital de Rio Preto, Nayara, estão acompanhando a live pelo Instagram. Deus abençoe meus amados, irmão Vitor, irmã Laodiceia, irmã Nayara, que estão nos acompanhando pelo Instagram. Nós estamos falando sobre os dois caminhos da riqueza, a ganância e a piedade, né? E aí nós estamos aqui já dentro de uma linha tênue, né? Descrevendo, pontuando aqui, detalhando de forma minuciosa, né? E afirmando sim. O que você acha? Os irmãos que estão no Instagram, os irmãos que estão aí nas redes sociais e vão nos acompanhar no YouTube, qual é o seu parecer? A pessoa gananciosa, ela não alcança os seus objetivos? A pessoa gananciosa, por mais que os seus métodos, né, elas sejam fora de um contexto de princípios morais, de princípios éticos, espirituais, né, de princípio que estabelece o respeito com o seu próximo, por mais que a ganância não faça uso desse conceito, né, por mais que ela não faça uso dessa regra, desse regulamento, né, vou dizer assim, ela leva os seus portadores a alcançar a riqueza. Você conhece alguém que ficou rico e hoje, né, acumulam riqueza, mas que na linha do tempo vocês perceberam que essas pessoas negaram um relacionamento piedoso, né? Que no seu conhecimento essas pessoas, de forma proposital, deliberada, premeditada, né? Elas não se doaram para o seu próximo, não se doaram para Deus, não se doaram para o seu próximo, e de uma forma sempre levando vantagem
de uma forma sempre explorativa, de uma forma sempre se desenvolvendo em busca dos seus próprios interesses, ignorando os interesses daqueles que estavam ou que estão ao seu redor. Essas pessoas avançam. Você, o que é que você tem a dizer? Né? Os irmãos que estão no Instagram, os irmãos que estão aí na rede social, né? Eu estou batendo nesta tecla e dizendo que a ganância, ela pode ser um caminho que nos leva à riqueza, porém uma riqueza que ela pode nos levar à perdição e levará, não havendo uma mudança de comportamento, uma conversão, não havendo um quebrantamento, é uma riqueza que será satisfatória enquanto vivo, enquanto nesta terra, mas como devemos nos apresentar a um Deus com quem havemos de tratar, crendo ou nós ou não na existência de um Deus, ele existe, e aí então é que toda essa prosperidade, essa riqueza, né, seja em áreas financeiras, seja numa área sentimental, onde alguém pela ganância hoje tem o que sempre desejou, né? Enfim, é uma riqueza que levará os seus candidatos à perdição. O que é piedade? Piedade não é essa cidadinha aqui não, essa cidadinha não, essa linda cidade fértil, né? Que subindo aqui, sentido a Sorocaba, uma cidade linda, produtiva, né? Que temos aqui no interior de São Paulo. Está chegando aqui também, eu vou só, meus amados, aqui, a irmã Regina do Guarujá está saudando. Irmã Regina, Pai do Senhor, um grande abraço, que bom. Irmão Gabriel, né? Eu percebo que é uma resposta assim muito, pelo que a gente avalia dentro de uma análise, né, escrita, né? É uma resposta assim bem programada, né? Mas obrigado, irmão Gabriel, pela sua participação, né? O valor da piedade excede o da ansiedade, da ganância. Por isso Paulo ensina que devemos estar satisfeitos e gratos, tendo o necessário para viver de forma digna. Obrigado, irmão Gabriel. Ele está acrescentando aqui, né? Só para dar aqui dividir um pouquinho, fazer um divisor de água, né? Nem sempre a ansiedade é uma ganância, né? A ansiedade pode ser resultado de um problema emocional, pode ser, né, pode estar sendo gerado por uma circunstância do momento, né? E até porque a ansiedade hoje ela é tratada, né? Ela é encarada até como a expressão, por favor, os que vivem esse problema, não estou falando aqui de forma pejorativa, mas é tratada, né, irmã Juliana? A ansiedade é tratada como doença, né? As pessoas tomam o seu remédio, né? É diferente da ganância, né? A ansiedade busca, o médico tem um medicamento devido para essas pessoas, né? Mas a ganância, ela normalmente ela é desenfreada. A ganância, ela não respeita limite. A ganância só tem uma visão: chegar aonde deseja se chegar. E o que deve ser feito é vitimar pessoas durante esse processo. A ganância não tem muita consciência com isso. E falando agora um pouquinho da piedade, né? Ela é diferente. A gente tem essa palavra aparece na Bíblia. Você vai notar que o apóstolo ele
se expressa no versículo 3 de 1 Timóteo 6:3, dizendo: se alguém ensina outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade. Olha, presta atenção, né? O apóstolo Paulo se refere de novo, mas é grande o ganho a piedade com contentamento. O apóstolo Paulo, ele se refere aos falsos líderes, né? Aos falsos líderes. Quando a gente fala falso profeta, eu não quero que ninguém fique entendendo aí que eu estou generalizando aqueles que têm o dom da profecia, e eu também não estou generalizando aqui os que têm o ministério profético, aqueles que pregam, as mulheres que pregam, né? Porém, Paulo está indo em direção do jovem Timóteo, mostrando para ele, e ao mesmo tempo orientando e destacando que já naquele momento haviam líderes, falsos profetas, né, com interesse unicamente, exclusivamente voltado para a riqueza, né, para a riqueza. E o apóstolo, ele coloca aqui a palavra piedade, né, para delinear, né, o verdadeiro evangelho com o falso evangelho que busca na sua oratória, busca no seu ambiente de reunião apenas o interesse financeiro, apenas a riqueza. E é por isso que o apóstolo Paulo coloca a palavra de piedade. Ela vem justamente como a moeda tem cara e coroa, vem mostrar o outro lado da ganância. O outro lado, aliás, é da ganância mesmo, né? Quando Paulo fala do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que por esses falsos líderes, por esses falsos profetas, estava sendo, eles estavam resistindo à sã doutrina, eles estavam desconsiderando, né, a missão que o evangelho cristocêntrico, né, tem na sua relação vertical com Deus e na sua relação horizontal com o seu próximo. A piedade não é só um sentimento. De forma imediata, parece que a piedade é um sentimento, como acabei de dizer sobre a ganância. Não vou repetir para ganharmos tempo. Você querendo, se interessando, volte lá, você vai entender melhor. Mas a piedade também não é só um sentimento, como a ganância não é só um sentimento, mas é um conjunto de comportamento. Por mais desaprovado que seja, dentro da Sagrada Escritura, a piedade também, os irmãos que estão no Instagram podem participar, né, aí nas redes sociais, a piedade também não é só um sentimento, porque piedade é assim, um sentimento de amor, um sentimento de misericórdia, um sentimento de valorização, de empatia, né, de respeito pelo seu próximo. Mas a piedade também, ela apresenta um conjunto de comportamento, e a temática do assunto é tão abrangente, e que não vamos esgotar aqui, até porque não dá, eu não tenho essa competência, e mesmo que eu tivesse, nenhum homem, nenhum ser humano na sua estrutura física e mental limitada vai conseguir esgotar um assunto que
tem a sua origem de revelação, de interpretação, de inspiração do Espírito Santo. Então, piedade não é só um sentimento, é um conjunto de comportamento. Eu vou ler para você, certo? 1 Timóteo capítulo 4 e 12 diz assim: ninguém o despreze pelo fato de Timóteo, você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no trato, no amor, na fé e na pureza. Então, você percebe que a piedade não é só um sentimento de bondade, né? A piedade é um conjunto de comportamento que norteia, né, estabelece, né, o como devemos nos apresentar primeiro para Deus, e devemos nos apresentar de forma aprovada. E quando o apóstolo Paulo fala de forma aprovada, ele se refere justamente não apenas a um conjunto de comportamento ritual, externo, né, de alguém que ora, de alguém que levanta a mão, de alguém que somente se apresenta no templo, ora alto, ora baixo, prega, ensina. Não. Paulo, quando fala desse comportamento a Timóteo, Paulo está falando da relação que Deus aprova com os nossos irmãos, com o nosso próximo. O doutor da lei pergunta para Jesus: quem é o meu próximo, né? E Jesus dá uma aula de teologia para ele, né? Contando a história do bom samaritano. E os judeus odiavam o samaritano, né? Aí Jesus apresentou o bom samaritano, que eles odiavam, como seu próximo. E, em suma, quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo, amado? Você que está me assistindo aí. Seu próximo é toda e qualquer pessoa, mesmo que seja o seu inimigo, mesmo que seja uma pessoa que você por algum motivo não consegue aceitar essa pessoa, mas você não pode fazer outra coisa a não ser o bem para esta pessoa. Assim como o samaritano fez o bem, eu e você, independente das desavenças, né? Independente do conflito, dos problemas circunstanciais, se ele precisar e se ele estiver no nosso caminho, devemos ajudar. E Paulo apresenta para Timóteo um conjunto de comportamento que quase não é necessário, não se exige isto enquanto estamos pregando. Eu estou fazendo esta live agora, você está me assistindo aí, né? Ou está chegando de um culto, você pregou, cantou, viveu. Mas quando ele diz assim: olha, Timóteo, ser exemplo dos fiéis. Gente, isto aqui é um desafio contínuo. Não é só uma programação onde você prepara um sermão, pregou, depois você volta para casa agradecido a Deus. Você foi convidado para cantar, foi convidado para orar pelos enfermos, você foi para o monte, desceu do monte e foi uma bênção. Aqui Paulo orienta Timóteo a ter uma vida cristã dentro da piedade. Então a piedade, ela não é só um sentimento, é um conjunto de comportamento, e nesse comportamento é preciso que o portador desta virtude, né, no seu relacionamento diário, na sua relação fora, dentro e fora da igreja, tenha em mente que a sua referência está voltado não para os infiéis, mas ser exemplo dos fiéis. E quem são essas pessoas?
pessoas que são fiéis na palavra, fiéis no trato, no procedimento, fiéis no amor, na piedade, né? Fiéis na fé e fiéis na pureza, né? Interessante essa colocação de Paulo, né? Paulo não fala apenas de um comportamento programado, né? De um comportamento onde o personagem, né, incorpora, né, o verdadeiro. Não, né? Aqui é a vida real. E Paulo termina dizendo que a vida de piedade, a vida cristã, ela deve ser desenvolvida na pureza. Na pureza. O que passa disso é sórdido, é imundo, é sujo, né? Toda e qualquer relação que ela insiste em ser desenvolvida, né, fora desses parâmetros, onde as pessoas não se esforçam para cumprir com suas palavras, né? Onde as pessoas elas não dão a mínima com aquilo que trata, né? Não estou falando de uma vida de perfeição, eu estou falando de uma vida que, dentro do contexto, eu estou querendo dizer o seguinte: a busca pela melhora, porque ser exemplo de fiéis não é fácil. Tudo o que você fizer deve primeiro agradar a Deus. Todas as aplicações no seu relacionamento com esse próximo, né, deve trazer a satisfação primária de Deus, de forma secundária, né? Faça você feliz, faça você ter aquela consciência que você não está tratando o seu próximo com leviandade, você não está tratando o seu próximo como um produto conforme a ganância trata. A ganância tem um caminho de riqueza mais curto, né? Porém, o ganancioso, ele, por não ser uma pessoa que desfruta de paz, né? Ele tem um comportamento descontrolado, né? São pessoas que amargam, né? Vivenciam, desfrutam muito pouco da vida, né? Amargos, e com toda essa alimentando-se, né? Desses sentimentos insaciáveis, né? Vivem prejudicando, vivem tirando proveito, né? Vivem sempre maquinando, vivem sempre calculando onde ganhar, e todo esse planejamento está focado no próprio bem-estar. Enquanto a piedade, ela também, quem é portador desse sentimento, busca riqueza, mas busca de uma forma controlada. Quem faz uso da piedade, você já viu alguém que é fiel no que trata, né? Não se esforçar para cumprir o que fala, enquanto o ganancioso não está nem aí. Ele pega todo o dinheiro para fazer o serviço e acaba não fazendo, né? O ganancioso quer ganhar, o ganancioso ele quer sempre acrescentar, é a visão mercadológica, é uma visão lucrativa desenfreada, não se contém, não se contenta com um crescimento paulatino, né? Enquanto a piedade ela respeita a ética das negociações,
A piedade está dentro da vida cristã. É a piedade que nos levará à eternidade, a sermos salvos. Essa maneira que se desenvolve, essa vida que se desenvolve com respeito, essa vida que se desenvolve no amor, essa vida que se desenvolve com respeito às regras, com respeito à ética, sem violar o direito de ninguém, sem lesar ninguém, né? Sem transformar a vida desta pessoa que de uma forma simples, né? Apenas querem ajudar, se tornam tão simples que elas perdem a percepção entre ajudar e serem usadas, né? E os gananciosos, eles são peritos, eles são especialistas, né? Eles têm uma visão holística, né? E esta visão panorâmica, essa visão raio-x, esta visão ampla, né? Dá condições para eles identificarem em qual área eles podem fluir mais rápido, em que área da sua vida eles podem alcançar seus objetivos mais rápido. E eles não estão nem aí se por um tempo eles terão que viver, desculpa a minha expressão, você vai entender minha colocação, e eles não estão nem aí se por um tempo eles vão ter uma convivência de resistência ao seu cônjuge, né? Eles não estão nem aí se por um tempo eles vão ter que se vestir de palhaço, como diz o adágio popular, contanto que eles tenham a plena certeza, eles têm faro, né? Eles têm esse time, né? De perceber, né? Onde pode se amparar, e dali tira um proveito. Normalmente o ganancioso, quando deixa essas pessoas, se Deus não tiver misericórdia, elas ficam vulneráveis, elas são tão exploradas que elas perdem a motivação pessoal. A piedade respeita, a piedade respeita a regra, respeita limite. E a piedade, olha o que Paulo diz no versículo 6: mas é grande ganho a piedade. A pessoa que faz uso dessa virtude, desse conjunto de comportamento de respeito que estou vos descrevendo, né, que ora falo ganância e ora coloco a piedade, essas pessoas elas já vivem no lucro, por terem a consciência que o que fazem já é resultado de uma riqueza insomável. Eles já são felizes de perceber que são detentores de uma riqueza que vai muito além da prata e do ouro, do luxo, do iate, do dinheiro. Essas pessoas que desenvolvem a vida de piedade, elas são realizadas, elas vivem satisfeitas, porque elas sabem que elas têm a consciência da semeadura. Se semeiam com piedade, eles têm uma provação, eles têm aquele que é o autor da bênção, o autor da riqueza, o autor da prosperidade. Quando semeiam pela piedade, com respeito, com dignidade, respeitando o limite do seu próximo, temendo a Deus acima de tudo, mesmo que esse próximo esteja vedado, né, oculto
diante da negociação, diante de uma participação lucrativa, ainda que esse próximo ele não esteja presente. Os que fazem uso da piedade, eles não furtam, eles não vão roubar, eles não vão defraudar, eles não vão fazer uso da mentira para avançarem com vantagem, para passar na frente. Por quê? Porque temem, creem em Deus e sabem que o texto sagrado tem uma promessa para aquele que desenvolve a vida cristã com piedade. Porque se for só sentimento, você vai só fazer coisas boas para quem gosta. Você não vai se aproveitar de quem, normalmente não se aproveita de quem gosta. A ganância não, mas a pessoa, se for só sentimento, né? Se for entendido só como sentimento. E quando diante de você, diante de nós, a sua relação estiver se desenvolvendo com alguém que não é o teu inimigo, claro, mas é teu adversário, que você tem a oportunidade ali de explorar. Você tem a oportunidade, como diz a turma, é aqui que eu vou tirar o atraso, é aqui que eu vou ganhar o que durante todo esse tempo essa crise tirou de mim. Então, a vida de piedade é um conjunto de comportamento. Irmão William Generoso, irmão Jorge Tadeu, estão nos acompanhando. Deus abençoe, irmão William, irmão Jorge, irmão Jorge Tadeu. Tem um Jorge que é lá de Maranhão, não sei se é ele. Porém, meu abraço a todos, meus seletos participantes, nobres amigos, nobres pastores, membros do corpo de Cristo. Eu estou aqui receptivo para ouvi-los, para ler a sua participação. Há dois caminhos para a riqueza: a ganância e a piedade. Então, falando disso, explicando que nem a ganância é só um sentimento, mas se desenvolve em um comportamento reprovado, primeiro por Deus, e reprovado porque violenta todas as áreas de relacionamento. A piedade não é só um sentimento, é um conjunto de comportamento aprovado por Deus. E que, por que aprovado por Deus? Porque procura praticar o bem, procura desenvolver, né, o crescimento econômico, procura desenvolver o crescimento financeiro, em todas as áreas da sua vida de forma digna. A pessoa piedosa, ela não alcança a riqueza de forma ilícita. A pessoa piedosa está aí nesse comportamento e outros versículos. Eu estou lendo aqui 1 Timóteo capítulo 4 e o versículo 12, aliás, né? Desculpe aí. Esse conjunto de comportamento que quem é piedoso deve colocar isso em prática, né? Paulo em algum momento diz que nós devemos exercitar a piedade, né? Exercitar a piedade é colocar em prática, né? É colocar ela realmente para se tornar, né? Algo que venha regar, abençoar, promover alegria, promover comemoração coletiva, né? A piedade visa um bem-estar coletivo, né? Ela não é exclusivista como a ganância, ela não é egoísta como a ganância, ela não é avarenta como a ganância, ela não é suja como a ganância, ela não faz uso de métodos, né, duvidosos, né? Ela não se ocupa com atividades duvidosas que os gananciosos desenvolvem, simplesmente focado em uma coisa, na riqueza.
sem perceber que a riqueza pela ganância gera a perdição. Voltando, já indo para o final, o apóstolo Paulo, quando fala em 1 Timóteo, capítulo de número 6, ele diz assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, se transpassaram a si mesmo com muitas dores. O que tem a ver isto, pastor? Justamente com a temática. A riqueza tem dois caminhos. A ganância leva, né, o amor pelo dinheiro, né, o apego pelo dinheiro, essa visão descontrolada pelo dinheiro, pode sim, pode estar levando e vai levar muitos ao nível social, né? A palavra é essa, né? Invejável, porque temos um exemplo, né, na Bíblia, que os ímpios também prosperam, né? Os ímpios também, ele se dá bem na vida, eles alcançam o pódio, né? Eles reúnem, né? Montam suas empresas, né? Seus produtos se tornam conhecidos, né? Aí alguns até viram exemplo de sucesso, né? E eu acho muito perigoso isso, porque uma coisa, eu ouvi alguém que chegou, agora eu queria entender como chegou, né? Como chegou, como alcançou, quantas pessoas tiveram que morrer, quantas famílias foram destruídas, né? Quantas nós tivemos aí nos últimos dias, né? O Lázaro é um exemplo de um homem vítima de um sistema ganancioso, né? Que faz o serviço sujo por aqueles que querem, mas não têm coragem, mas têm poder, pagam, né? Para desabrigar os pobres, para oferecerem, né, propostas desprezíveis, né? E é como Acabe, né, que na sua casa de praia, já pensou, o rei de Israel, né? O rei tinha tudo, mas se implicou com a vinha de Nabote. A ganância deixou Acabe tão doente que ele recorreu à sua esposa, que num nível, né, de ganância muito mais elevado do que ele, começou a desenvolver todo um planejamento incoerente, desleal, levantando mau testemunho contra Nabote. Em suma, pegou a vinha de Nabote, o prazer, a alegria, se é que teve, durou pouco. Tem um adágio que a alegria de pobre dura pouco, mas a alegria de riqueza ilícita, por mais que dure, o tempo do preço depois vai deixar esses portadores de tal maneira que eles, se pudessem fazer igual Zaqueu, devolveriam 4 vezes mais. Acabe tomou, né? E aí tomou a vinha de um homem piedoso, e aí Elias foi lá e aplicou uma sentença nele. Ele por algum tempo se arrependeu, mas Jezabel teve uma morte violenta, né? As consequências, né? A riqueza, ela pode ser conquistada pela ganância, sim, só que é uma riqueza que a Bíblia não recomenda desfrutar, não recomenda fazer uso, né, desse caminho para conseguir, porque
quem chegar a esse ponto não vai desfrutar. Bom, o que Paulo está dizendo nesse texto? Paulo está indo contra, como eu dei entrei lá um pouquinho, Paulo está falando contra os falsos líderes, que estavam aplicando dentro do contexto religioso, estavam desenvolvendo a obra de Deus, não servindo o Deus da obra, desenvolvendo a obra de Deus focado na riqueza, desenvolvendo a obra de Deus focado na visão do possuir, de invadir toda e qualquer propriedade sem nenhum critério, desde que suas necessidades materiais, desde que suas necessidades em busca da prosperidade e da riqueza fosse alcançada. Como Gabriel diz, Paulo dá a característica dos falsos mestres, eram homens que estavam pervertendo a doutrina da piedade e que era o ensino de Cristo Jesus. Eram pessoas arrogantes que não entendiam a verdade, de discussão, provocando sempre inveja, difamações, tinham em suas mentes fechadas, pervertidas para a verdade do Evangelho e acreditavam que a piedade era um forte. Se o irmão Gabriel puder ir em algum momento, alinhar o ponto de vista com uma resposta, como nos ajudaria mais ainda. Irmão Alzira também está acompanhando a live, então irmão Gabriel, procure aí falar um pouco do que você está ouvindo, do que você... Sua resposta, eu estou vendo aqui uma tradução escrita, de um pensamento, mas eu queria encontrar aqui você falando um pouquinho aí, não tem resposta errada, tem pessoas que têm coragem para responder, amém? Irmã Alzira também está acompanhando a live. Paulo está falando, como o irmão Gabriel colocou muito bem, dos falsos profetas, que estavam desenvolvendo dentro do ambiente religioso, dentro do ambiente cristão, eles estavam olhando para os nossos irmãos como um produto mercadológico, sabe? Então quando Paulo diz assim, mas os que querem ser ricos caem em tentação, Então Paulo está falando do comportamento desses líderes, que desenfreados, gananciosos, eu gostaria de encontrar, e vou encontrar aqui, 2 Timóteo 3:5, Paulo, eu vou ler apenas aqui um versículo que vai revelar uma coisa que não é fácil de você discernir, não é fácil. Eu estou diante de um líder ganancioso, ou eu estou diante de um líder piedoso? Eu estou sendo pastoreado verdadeiramente pela ganância, ou estou sendo pastoreado pela sã doutrina, pela verdadeira palavra que promove nos seus discípulos o sentimento, o comportamento da virtude? Olha o que Paulo diz. Quando Paulo fala lá em 2 Timóteo, você pode ler na sua Bíblia, Paulo está falando que já naquela época, o grupo de exploradores, o grupo de líderes dentro do âmbito religioso, buscando, focado na riqueza, ele está dizendo que não era pouco. E ele vai descrever que esses homens eram amantes de si mesmo, desrespeitosos a pai e mãe, ingratos, profanos. Lá tem uma lista que você vai encontrar.
E ele diz o seguinte: tendo aparência de piedade. Irmão Juliano, como é que alguém que não é piedoso no seu sentimento, não é piedoso no seu comportamento, consegue camuflar? Porque se o contrário de ser, se não é piedoso, é ganancioso, né? Se não é ganancioso, é uma pessoa piedosa. Mas Paulo está falando aqui de uns líderes com tamanha habilidade que convencia os membros da época, negando a essência da eficácia nos seus comportamentos, mas de certa forma na aparência, passando a imagem de uma pessoa honesta, de uma pessoa que verdadeiramente estava, o valor ali não era a representatividade econômica daquele membro, mas era a pessoa, né? Perceba o quanto é difícil isso, negar, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. E ele diz: afasta-se também desse, Timóteo. É uma habilidade que eles têm, né? Tem uma adagio muito popular no meio cristão, né? E até fora do meio cristão, que diz que algumas pessoas estão camufladas, são lobos em pele de ovelhas, né? São lobos em pele de ovelhas, e eles têm essa habilidade de se camuflar nas suas falas, né? No seu jeito de andar, no seu modo de agir, e ele acaba enganando aqueles que não têm a percepção, né? Não tem um espírito que o revele qual é o verdadeiro, a verdadeira intenção dessas pessoas. É uma habilidade. Você que está nos acompanhando aí pelo Instagram, pela rede social, e vai nos acompanhar no YouTube, o irmão Juliano está colocando aqui, nesse cenário que eu acabei de ler, líderes que, apesar de uma intenção gananciosa, desenfreada, focado na visão lucrativa, mercadológica, no seio da igreja, mas Paulo diz que eles convenciam, ou seja, eles estavam se desenvolvendo, avançando, e o irmão Juliano coloca que isto é possível. São lobos vestidos de ovelha. Só pode ser. Não tem como entender uma coisa dessa, né? Não tem como entender. E os irmãos que estão chegando, missionária Nilda da congregação do Guarujá, irmão Juliano, olha que bênção. Um abraço, minha irmã, um beijo no coração de vocês aí, né? A nossa recente igreja, graças a Deus, voltamos, estamos no Guarujá, missionária Nilda, e agora na Santa Ceia Geral vamos enviar nosso obreiro, irmão Juliano vai estar com a irmã Júlia, né? Se dirigindo para esta grande cidade, fazer uma grande obra, junto com todos os irmãos, irmã Regina, né? Que sempre nos assiste, que pode estar nos acompanhando. Então, negando a eficácia dela. E agora eu vou deixar isso aqui para a segunda, terceira, se for possível. E a temática, a irmã Nilda, irmã Alzira, os irmãos que estão chegando, os dois caminhos da riqueza, a ganância e a piedade, né? Depois os irmãos voltam lá para entender melhor essa live. Compartilha aí, irmã Alzira, irmã Nilda, né? Gabriel, faça aí a sua contribuição, viu? Compartilha aí. Bom, meus amados, é possível, será que hoje, nos nossos dias, existe líderes tomado por essa ganância, porém, quase imperceptível, camuflado, continuam alcançando seus objetivos? A busca pela riqueza, a busca pelo primado, a busca pela alta promoção, a busca por coisa, pelos bens, né? Hoje nós vivemos esse momento, e esses líderes, diz Paulo, que eles tinham aparência de piedade. E eu imagino que a aparência de piedade
ela está muito ligada àquele comportamento sereno, né? Aquela oratória bem formatada, né? Está muito ligado àquela condução inteligente, né? Aparentemente, a proposta da atividade, né? Ela fala em Deus, né? Se desenvolve no nome de Deus, né? Encerra no nome de Deus, né? Mas o lucro dessas atividades, ela para numa administração pessoal, ela para em uma administração aonde os detentores, né, onde os líderes desse sentimento, desse comportamento, acabam levando muita vantagem, porque se nós não tivermos discernimento, se nos faltar graça de Deus, esses homens, na verdade, quando eu negar a eficácia dela, é a mesma coisa de apresentar um altar apenas de aparência, um altar apenas que tem a figura, né, de algo religioso, de algo sagrado, mas na verdade esses líderes que só têm piedade na aparência, eles praticam o sacrilégio. E o que é o sacrilégio? Sacrilégio é a profanação das coisas sagradas, é a profanação de objetos, é a profanação de lugares, né? É quando os lugares aonde, segundo a palavra de Deus, ele diz para Salomão: eu escolhi este lugar, eu escolhi esse ambiente, e agora os meus ouvidos, os meus olhos estarão atentos a este lugar, né? Então, os líderes da fortuna, os líderes que pastoreiam recursos somente, eles pouco se interessam pela vida, né? Pouco se preocupa com aquilo que Jesus disse: o bom pastor conhece as suas ovelhas. O bom pastor, o conhecer aqui, é saber quando ela precisa de um abraço, precisa de atenção, precisa ser guiada até o lugar da alimentação. Há momentos que eu quero agora fazer uso da palavra figurada. Há um momento que a ovelha, ela dá a sua lã. Os pastores que trabalham com essa espécie sabem disso, mas tem um momento certo, né? E se tira uma lã que não a machuca, não tortura essa ovelha, né? Mas a partir do momento que a visão mercenária, mercadológica, a visão gananciosa toma conta do local, do ambiente, quando a visão mercadológica ela descaracteriza aquilo que pertence a Cristo, aquela propriedade pertence a Cristo, né? E aí confundimos a mente dessas pessoas, e elas em busca de riqueza também, em busca de algo sólido, né? Elas se entregam, elas doam, elas fazem, e elas continuam dispostas a fazer tudo o que for necessário para alcançar os seus resultados. Agora, senhores, eu estou dizendo que vou encerrar, agora eu vou partir para o encerramento. Agora, senhores, é interessante o que Paulo diz no versículo 9, deve nos preocupar, mas os que querem ser ricos caem em tentação. Perceba que há uma consequência para aqueles que negam a essência da eficácia em suas vidas,
para aqueles que não têm uma vida casta, uma vida, não vivem a sã doutrina, é contra isso que Paulo está dizendo. Contra quem deu, não receberá consequências negativas. Quem doou o carro, quem doou o apartamento, quem semeou, receberá sim, receberá o bem, porque semeou acreditando, semeou crendo que a proposta, crendo que o momento que vivenciou, que participou, realmente está voltado ou estava voltado para o seu bem-estar. Quem semeou despido de ganância, mas fazendo uso da virtude e da liberalidade, semeou, deu, entregou, fez o que tinha que fazer. Para estas pessoas, você que está me assistindo, hoje tem muitas pessoas impactadas negativamente, hoje tem muitas pessoas frustradas porque foram violentadas, né, por esses que a piedade era apenas na aparência, mas na verdade a essência dessas pessoas, ela é como uma engrenagem que trabalha diuturnamente para alcançar os seus resultados, e não interessa que tipo de combustão será usado para manter essas máquinas ligadas, não importa quantas pessoas cairão ali, serão esmagadas dentro desse sistema religioso. O que interessa é que os interesses em nome da comunidade cristã, que os interesses em nome de Deus sejam alcançados, que na verdade perde-se a percepção, perde-se na linha do tempo realmente o investimento que foi feito, que tanto focou ser para a obra de Deus. Mas olha as consequências de todo e qualquer líder, olha a consequência para todos aqueles que brincam, né, e transformam o lugar sagrado simplesmente em um balcão de negócio. Paulo diz que estes que estavam, não queriam aceitar a sã doutrina, estes que eram contra a doutrina da piedade, né, Paulo diz que estes cairão em tentação. Conseguiu, opa, maravilha, conseguiu, chegou, fez, está aí, né? Nem tudo que está dando certo foi feito de forma certa. E é interessante que não entra numa questão que nenhum juiz, nenhum homem, ele vai compreender isto, né? Porém, há um Deus que rege, há um Deus que está no comando, e ai de nós se não o glorificar e se não o adorar pela sua soberania, pelo Deus que Ele é. Aleluia! Escute, mas os que querem ser ricos caem em tentação, é um aviso, sabe? Não entre pelo caminho da ganância, o que é seu está reservado. Lute, trabalhe, vá em frente, ore. Deus usará alguém para suprir a sua necessidade. Deus usará alguém para te auxiliar, para te ajudar. Deus, Ele vai enviar os seus anjos, não são eles ministradores, que estão a serviço daqueles que temem a Deus? Deus enviará os seus meios, os seus recursos. Não avance de forma ilícita, não aceite esta promoção que está custando a vida de alguém, está custando, né, a perda de emprego de pessoas que não vão ter condição de levar o pão para
à mesa só porque alguém de forma gananciosa, por um corpo bonito, ou por uma capacidade persuasiva, né? Ou por uma capacidade intelectual, ou por expertise, né? Ou por um outro meio antiético, né? Sem respeitar a regra, sem respeitar o ciclo e o círculo, sem respeitar essas fases, essas pessoas violentam, faz o que tem que fazer, e dentro do sistema religioso pode não se apresentar com esse comportamento, porém as pessoas que estão diante de nós, elas são olhadas dentro de uma visão mercadológica. Então esses vão cair em tentação, esses vão cair em laço, em muitas concupiscências, se transpassaram a si mesmo e com muitas dores. A parte onde eu quero fechar, e nesta cobiça alguns se desviaram da fé. Alguns se desviaram da fé, ou seja, perderam a sua salvação. Ganharam, lucraram, tiraram proveito. Alguém ficou pobre para outro ficar rico. Alguém perdeu família para outro hoje está tirando foto, né? Fazendo selfie por aí. Você está entendendo a minha linguagem? Está entendendo? Alguém foi despido para que a mentira tivesse vestida, né? Então, eu quero lhe dizer que não vale a pena. O caminho para a riqueza deve ser trilhada pela piedade. Glória a Deus. Seja um homem e agregue, desenvolva, seja um homem, seja uma mulher, e agregue comportamento lícito, comportamento que respeite a ética, comportamento que valorize, respeite o direito do seu próximo. Não tire nada, não faça nenhuma barganha dentro da esfera, seja ela religiosa ou fora da área religiosa. Mantenha o seu foco em Deus. Jeová Jiré é o seu nome, é o Deus que prospera. Glória a Deus. Agur, ele disse no livro de Provérbio, né? Agur, ele se manifesta, Agur 30, versículo 7 e versículo 9. Duas coisas te pedir, não me negues antes que eu morra. Que oração linda! Ele estava ensinando os seus discípulos e ao mesmo tempo revelando, manifestando como foi, como estava sendo a sua vida cristã. Primeiro, ele reconhece Deus como portador, ativador da história. Duas coisas te pedir, não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza e nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que eu não seja cheio, e te negues. Não me dê demais, para que eu não te negue. E diga, quem é o Senhor? Com isso, ele está dizendo o que a riqueza gerenciada, conquistada pela ganância traz. Ela vai bater de frente com Deus. A riqueza, a prosperidade oriunda da ganância, ela passa a concorrer com Deus. Toda pessoa gananciosa, ela não atribui a Deus a sua riqueza. Suas mentes estão cauterizadas. Quantos matou? Quantos foi esmagado para chegar? Quantos foram impactados de forma negativa? A consciência está cauterizada. Essas pessoas não têm consciência, né? Mas Agur diz, eu não quero isto, eu não quero te negar.
porque ele sabia, ele manifesta o conhecimento de entender que toda e qualquer riqueza de forma ilícita vai querer concorrer com Deus. Quem é que concorreu com Deus e ganhou? Negar a Deus e agir e viver como se não fosse. Negar a Deus. Quando ele diz quem é o Senhor, numa resposta, eu não quero ficar perguntando depois que eu estiver acumulado, depois que eu tiver com ouro e prata ao meu redor. Eu não quero ficar perguntando quem é o Senhor. Quem é o Senhor se eu tenho dinheiro? Quem é o Senhor se eu tenho prédios? Quem é o Senhor se eu tenho iate? Quem é o Senhor se eu tenho empresas? Quem é o Senhor se eu tenho centenas de templos espalhados? Quem é o Senhor, se eu tenho uma das maravilhas, dentro desta nação? Quem é o Senhor se eu tenho recurso para suprir a minha necessidade? Mas aí, Deus não é um Deus vingativo. A própria riqueza, a própria ganância que colocou essas pessoas em posição, em condição de riqueza, ela mesma levará eles à tentação, a laço, concupiscência, nocivas e pior, levará essas pessoas a se desviar da fé. Deus te abençoe. Eu fico por aqui, deixando o meu abraço de coração a todos os nossos irmãos. Alguns já foram descansar, mas eu acredito que vão acompanhar em algum momento, e nós voltamos na 12ª live para ampliar um pouquinho, falar um pouquinho melhor da ganância, da piedade, desses dois caminhos que levam à riqueza. Fique em paz. Vá no passo do gado, um dia após o outro. Olhe para você. Você não está aqui somente para adquirir coisas. A maior riqueza você tem, que é a consciência de deitar no travesseiro e dormir em paz, a consciência de andar de cabeça erguida, a consciência de andar, a consciência que tudo que você tem até hoje não foi tirado, não é de forma ilícita. O Senhor te abençoe e o Senhor te prospere. O Senhor, o Jeová Jiré, o Deus da prosperidade, vos ajude em tudo, em toda a verdade, em toda a glória vos assista.